Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você que meditará nesta mensagem. Esta mensagem falará sobre a morte. Você sabe qual o significado de morte na Bíblia? Morte é a separação de Deus e o homem. Em João, capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus disse-lhes: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Meus queridos, se inscrevam no canal e recebam exclusivamente novas mensagens. Curta esta mensagem e compartilhe para abençoar a vida do seu próximo. Depois do falecimento de um amigo ou uma pessoa querida, temos a sensação de um vazio no coração, um sentimento de solidão que toma conta de nós e que nos conscientiza da finitude da vida. Com respeito a um assunto tão importante, tão cheio de emoções, onde podemos aprender a verdade sobre os acontecimentos quando morremos, felizmente parte da missão de Cristo aqui na Terra foi liberar aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Em Hebreus capítulo 2, versículo 15, nos alerta: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Na Bíblia, Jesus apresenta mensagens confortadoras e responde claramente a todas as nossas perguntas sobre a morte e a vida futura. Para entender a verdade sobre a morte na Bíblia, precisamos começar do princípio e ver de qual maneira fomos feitos por Deus. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e assoprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Cuidadosamente, a Bíblia não diz que Adão recebeu uma alma. Ao invés disso, diz que o homem se tornou uma alma vivente. Quando Deus deu fôlego de vida a Adão, a vida começou a fluir de Deus. A junção do corpo com o fôlego de vida tornou Adão um ser vivente, uma alma vivente. Na morte, reverte-se o processo criativo descritivo em Gênesis. O pó volte à terra, de onde veio, e o espírito, que é o fôlego da vida, volte a Deus, de quem o deu. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Mas o que acontece com a alma? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor nosso Deus, todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 28, versículo 3. Aprendemos que a morte é a separação de Deus. A primeira morte é como um sono sem sonho. Na verdade, a Bíblia a chama de sono. Em inúmeras vezes, Jesus ensinou que a morte é como um sono. Ele disse aos seus discípulos: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. João capítulo 11, versículo 11 ao 14. Poderemos morrer e voltar ao pó, mas o registro de nossa individualidade permanece claro na mente de Deus. E quando Jesus vier, ele acordará os justos do sono da morte, da mesma forma com que fez com Lázaro. Quando for dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos. Seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Ao Jesus voltar,
conforme João capítulo 14, versículo 1 ao 3, seremos transformados e estaremos com Ele, com o nosso próprio corpo, como está no livro de Lucas, capítulo 24, dos versículos 36 ao 43. Depois de ressuscitado, Jesus apareceu entre os discípulos, e ao verem-no, ficaram surpresos, e acharam estar vendo um espírito. Mas Jesus disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvida ao vosso coração? Vede minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toca-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ao dizer isto, Jesus lhe mostrou as mãos e os pés, para que eles verem que o Salvador era de carne e osso. Por não acreditarem ainda, pediu algo para comer. Os discípulos lhe apresentaram um pedaço de peixe e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Sendo Cristo o primogênito dos mortos, ele serve de modelo para a ressurreição de todos os justos. Assim como Cristo subiu para o céu, como um corpo glorificado, também teremos um corpo glorificados, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Para que possamos ter uma vida normal no paraíso, onde poderemos tocar as pessoas que amamos e até nos alimentarmos, conforme Mateus 26, versículo 29, Cristo diz aos discípulos que não beberia mais do fruto da videira até aquele dia em que iria beber novamente com eles no reino de Deus. Vemos, meus queridos, claramente que no céu seremos pessoas reais, não espíritos desencarnados. Teremos corpos transformados, à imagem do corpo glorioso de Jesus, conforme 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 53. Digo-vos, pois, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Isso está relatado em Mateus, capítulo 8, do versículo 11. Meus queridos, se iremos conhecer no céu Abraão, Isaque e Jacó, é mais do que óbvio que reconheceremos nossos queridos. Esses fatos de tomar suco de uva e sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó ensinam que no céu iremos nos alimentar e reconheceremos pessoas das nossas famílias, amigos e demais outros. Outro fato que nos leva a concluir que no céu seremos conhecidos é o que de Jesus após a ressurreição dele foi conhecido também. Nós seremos transformados por Deus. Nosso corpo mortal se revestirá de imortalidade, mas a nossa individualidade e personalidade serão preservadas. Apesar da nossa individualidade ser preservada, nosso caráter será transformado em um caráter puro. Mas isso não fará com que esqueçamos quem somos e quem são os nossos familiares. Não sofreremos nenhuma espécie de lavagem cerebral. Logo chegará o dia em que os mortos serão ressuscitados. João capítulo 5, versículos 28 e 29. E arrebatados para o céu. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 53. Portanto, não perca esta chance. Aceite a Jesus como seu Salvador pessoal. Creia na morte e ressurreição dele e entregue o seu coração a Deus. Pois ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Fazendo isto, meu querido, você estará se preparando para viver na eternidade junto com Cristo Jesus. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está relatado em João, capítulo 3, versículo 16. Oremos. Pai, obrigado por tua palavra de sabedoria e conforto. Obrigado por nos revelar que todos que aceitarem Jesus e seguirem na caminhada cristã, um dia estarão todos reunidos na cidade celestial. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos.
Amém.